E aí, pessoal do terceirão, beleza? Quem está falando aqui é o professor Caleb. Preparei essa nossa videoaula aqui hoje para a gente dar continuidade à nossa discussão, certo? Então, é o seguinte, vou ser bem objetivo. Nós estamos estudando relações de poder, certo? Esse é o conceito que eu tenho que trabalhar com vocês nesse bimestre. Durante os nossos encontros presenciais, nós tratamos as relações de poder em diferentes perspectivas. Nós vimos previamente como Max Weber trabalha essa questão, Hannah Arendt, Pierre Bourdieu, Michel Foucault. Eu peguei alguns filósofos e sociólogos para a gente fazer essa discussão sobre as relações de poder. Eu estava pensando aqui no nosso planejamento e eu acho válido a gente investigar autor por autor, ao invés de eu dar uma explicação geral sobre como vários pensadores diferentes definem o poder, eu achei interessante nós sermos mais sistemáticos e trabalharmos um autor por vez. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar a diferença entre poder e dominação, e o recorte que eu fiz, tomei um golpe do meu gato aqui, foi mal. E o recorte que eu fiz foi o autor que a gente vai trabalhar é o Max Weber, tá? Então vamos lá. Max Weber. Max Weber nasce em 1864 e morre em 1920. Max Weber era alemão. Durante o período que o Max Weber viveu, ele foi uma figura muito importante para o cenário social, político e econômico da Alemanha. Ele foi um intelectual que exerceu muita influência sobre as medidas da Alemanha. Então, assim, o Max Weber ele era intelectual, jurista, economista e sociólogo, ou seja, era um baita de um crânio, era um baita de um pensador, era formado em várias áreas do conhecimento diferente, dentre elas a sociologia. O Max Weber ele é praticamente o pai da sociologia alemã. Ele é o primeiro sociólogo a desenvolver uma teoria sociológica na Alemanha, diferente das escolas de pensamento sociológico da França, onde sim é o berço de fato da sociologia. Então vamos lá. Coloquei aqui uma frase do Max Weber, para a gente fazer uma refletida. Tem uma fotinha dele com seu cabelinho emo. Será? Fica uma pergunta. Será que o Max Weber era um emo? A frase é a seguinte: o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu. Ou seja, o que o Max Weber quer dizer isso? Que o que permeia as relações humanas são aspectos criados pelos próprios seres humanos. O fardo que nós carregamos somos nós mesmos que colocamos em nossas costas. Nós não vivemos de acordo simplesmente com as leis da natureza. Muito pelo contrário, as leis dos homens ditam as regras da vida e sociedade. Beleza? Vamos lá, então. Então, vamos dar início aqui falando sobre a relação de dominação para o Max Weber. A dominação para o sociólogo alemão Max Weber é um fenômeno social intrínseco a todas as sociedades e presentes em diversas relações sociais. O que eu quero dizer? O que o Max Weber quer dizer como intrínseco? Inseparável, indissociável, não é possível soltar, certo? Então ele vai falar que a dominação faz parte da natureza do homem e que ela se expressa dentro de diferentes relações sociais. O sociólogo distinguiu em sua obra a dominação e poder como fenômenos diferentes, porém pertencentes à mesma esfera. Então ele vai definir dominação como uma coisa e poder como outra, só que eles falam que esses dois conceitos, essas duas ideias, são presentes na mesma esfera. O Weber estabelece que o poder é a imposição da vontade de uma pessoa ou instituição sobre os indivíduos. Imposição da vontade é igual a poder. Beleza? Vamos lá. Diferença entre poder e dominação. Na teoria weberiana sobre a organização da sociedade, é simples a diferença entre o poder e a dominação. Esses dois elementos são como os dois polos de uma mesma concepção. Prestem atenção, galera. O poder é uma espécie de emissão, enquanto a dominação é uma espécie de recepção.
Enquanto o poder é o exercício da vontade sobre os indivíduos, como nós vimos anteriormente, a dominação é a aceitação e a subordinação sobre quem está exercendo o poder sobre você, certo? Então eu vou ler aqui o último parágrafo só para reforçar essa questão. Enquanto o poder é o exercício da vontade sobre os indivíduos, a dominação é a aceitação e a subordinação dos indivíduos ao poder exercido por alguém. Então, o poder é quando você impõe a sua vontade e a dominação é quando essa pessoa que você está impondo a sua vontade aceita, se subordina, se sujeita à imposição de poder que você estabeleceu dentro daquela relação. Dominação, só para a gente dar uma reforçada. A probabilidade de encontrar obediência para ordens específicas ou todas dentro de um determinado grupo de pessoas. Por isso, a dominação, que é legitimada pela aceitação, confere a autoridade a quem exerce o poder. Como eu havia dito anteriormente, nós temos que compreender o seguinte: o poder é exercido por quem está impondo a sua vontade. A partir do momento que alguém impõe a sua vontade, o outro, quando aceitar essa imposição, ele se encontra na situação de dominado. Então, o poder é quem domina, só que a dominação ela é legitimada, ela é confirmada a partir do momento que uma pessoa ou um grupo de pessoas confere, ou seja, dá autoridade para quem está exercendo o poder. O Max Weber, como um bom sociólogo, ele é bem sistemático nos seus estudos e ele fala que existem 3 tipos de dominação. Então vamos dar uma olhada aqui. Dominação tradicional, autoridade pessoal do governante, investido por força do costume e exercida nos limites da tradição. Exemplos: patriarcalismo, patrimonialismo e sultanismo. Então, por exemplo, assim, vamos ter como análise o modelo nuclear de família. O modelo nuclear de família tradicional que nós temos é o quê? O homem ali é o chefe da casa, logo a mulher, a esposa ali e os filhos devem obediência ao chefe de família. A gente sabe que hoje em dia essa perspectiva, essa abordagem já não tem mais esse caráter por uma série de fatores, mas eu só estou usando para exemplificar a teoria do Max Weber. Então, por exemplo, teoricamente, dentro de uma família, nós devemos respeito ao chefe da família, é um tipo de dominação tradicional. Dominação carismática, vinculada ao carisma, qualidade excepcional de liderança, espécie de magnetismo pessoal, mágico, que leva a pessoa carismática a ter certa preponderância sobre os demais. O exercício dessa dominação se rege por normas e limites da autoridade fixadas pelo líder e não resultam do consenso. Não visa estabilidade, mas movimento. Se a gente for estudar um pouco história, nós vemos que vários líderes de determinadas sociedades, eles se tornaram líderes justamente pelo carisma deles, sabe? Alguns líderes têm carisma demais, outros líderes têm carisma de menos. Então, assim, nós vimos a dominação tradicional e a dominação carismática. Agora vejamos a dominação racional. A autoridade dos governantes, baseada na legitimidade, é limitada pela ordem impessoal do direito, que tem por objetivo a proteção dos interesses sociais, que só a ela devem os cidadãos obedecer. Então, assim, dominação legal não é aquela dominação que é bacana, que quem aceita, que quem está sendo dominado, beleza, é uma dominação legal. Não. É legal no sentido de lei, de legalidade. Então, por exemplo, assim, um governante
um jurista, um ministro, um promotor, eles exercem um tipo de dominação racional ou dominação legal. As duas terminologias estão corretas, certo? Eu coloquei aqui algumas imagens para exemplificar os tipos de dominação. Dominação tradicional, o exemplo que eu usei com vocês foi o patriarcalismo. Então, olhem aqui, essa figura deixa muito claro, deixa muito evidente ali o exemplo de dominação tradicional. A figura central da família, a figura de autoridade da família é o chefe, é o pai da família, certo? Então, ele exerce autoridade, ele exerce poder sobre a mulher e os filhos e quem mais mora ali em casa com ele. É um exemplo de dominação tradicional. Dominação carismática. Geralmente a galera sempre coloca a foto do Hitler para falar da dominação carismática, porque o Hitler era ele conquistou através do carisma dele ali a população alemã, mesmo com todas aquelas ideias insanas e absurdas que ele tinha. Ao invés de dar ênfase para o Hitler, preferi pegar um outro líder carismático, que esse sim era do bem, Martin Luther King. Martin Luther King foi um grande ícone da luta contra o racismo na década de 50 nos Estados Unidos. É muito famoso pelo aquele discurso I have a dream, que ele tinha um sonho de viver em um país onde a cor da pele não fizesse diferença dentro das relações sociais. E o Martin Luther King, além de ser uma grande mente, um grande pensador, um grande líder, ele tinha um carisma muito forte sobre o público que ele ia falar, e as pessoas acatavam as ideias do Martin Luther King, não só pela coerência racional do pensamento do Martin Luther King, mas também o carisma do Martin Luther King foi um fator que ajudou muito ele no seu papel de liderança. E coloquei aqui dominação legal. Um exemplo de dominação legal, a polícia. Se eu ver uma viatura passando, eu não vou, na rua eu não vou xingar a polícia. Ô, polícia, teu não sei o que, pi, falar um monte de palavrão para a polícia. Por quê? Porque nós sabemos que a polícia, ela é um órgão, esse pensamento do Max Weber, inclusive. Max Weber diz que a polícia nada mais é do que um órgão legitimado pelo Estado para se usar de violência contra o cidadão, a fim de promover a ordem, digamos assim. Então, por exemplo, se eu vejo um policial vai me abordar, eu não posso desrespeitar ele. Não, e eu digo assim, tipo, não enquanto pessoa, mas eu não posso desrespeitar ele enquanto autoridade. Beleza? Então, um exemplo bem claro de dominação legal seria a polícia. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu joinha, se inscreva. Não, brincadeira. Espero que vocês tenham gostado da abordagem. Eu vou estar postando esse vídeo para vocês e também vou estar disponibilizando um material de leitura para ajudar na compreensão do vídeo. Então, seria interessante vocês lerem o material e depois assistir o vídeo para sanar as dúvidas que aparecerem. Beleza, pessoal? Brigadão, espero que tenham gostado. Até mais. Beijo para todo mundo.